Quer aprender a adubar suas plantas de forma correta? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, apaixonados por rosas do deserto. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer uma adubação correta nas suas plantas. E estar mostrando também os adubos que a gente já utilizou e utiliza até hoje. Por que a gente aduba uma rosa do deserto? A rosa do deserto, para ela ter uma floração como essa daqui, cheia de botões, é necessário ter nutrientes. Então, o substrato que a gente faz já tem um pouco de nutrientes. Só que como ela está aqui num ambiente limitado, que é o caso vaso, esses nutrientes eles acabam rapidamente. Rapidamente a planta espalha raízes por esse substrato e já suga todos os nutrientes contidos nele. Então a gente vai ter que estar repondo os nutrientes e complementando com os nutrientes que não tem no substrato. E quais são os nutrientes principais que uma planta precisa? Os nutrientes são o famoso NPK, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então você tem que estar encontrando adubos para suprir essas necessidades que a planta precisa. Cada estágio precisa de um adubo de formulação diferente, com um NPK de formulação diferente. Se você tem uma muda pequena, como aquelas ali, que estão na fase inicial de 3 meses, ali você precisa usar uma adubação com mais nitrogênio e potássio para ela poder se desenvolver, porque o nitrogênio ele é responsável pelo crescimento vegetativo da planta, a formação de folhas e o crescimento dos galhos. Já o potássio ele é responsável pela parte da planta que deixa ela forte. O caudex fica grosso, a planta fica saudável, como se fosse para aumentar a imunidade da planta. A planta fica saudável. E o fósforo, ele é responsável pela parte radicular, ajuda na formação de raízes e também na parte de floração, forma mais botões. Então, numa muda pequena, que está em fase de crescimento, você não quer flores ainda. Então, você tem que fazer uma adubação com mais nitrogênio e potássio, para você fortalecer a planta e fazê-la crescer. Já numa planta que já está num estágio assim, que já está começando a fazer a floração, você vai ter que usar um adubo com uma formulação maior em fósforo, para conseguir belas flores e uma floração abundante. Eu vou estar mostrando agora os adubos que a gente já usou e que usa. Esse adubo aqui é o que a gente utilizou por muito tempo. Ele é um adubo da Vitaplan Nutriverde, um adubo premium. Ele é até fácil de ser encontrado, é o que a gente encontrava com mais facilidade, então a gente usava ele. A formulação dele, de NPK, ele tem 13% de nitrogênio, 13% de fósforo e 15% de potássio. Esse adubo então a gente usava para as mudas e como ele também, por ele ter uma grande quantidade de nitrogênio e potássio. Só que a gente também usava ele para as plantas já com flor, porque ele também tem uma boa quantidade de fósforo. E como a gente fazia a aplicação dele? No próprio rótulo do vaso, ele está explicando a forma de usar. A gente usava a fazer uma aplicação a cada 15 dias, na fase de crescimento da planta, que é no tempo quente, né? E já no tempo frio, que a planta ela fica mais parada, você pode estar fazendo uma adubação a cada 30 dias. E no inverno mesmo, que você vê que sua planta não está crescendo, parou de crescer, você não precisa adubar, porque ela também não vai estar sugando muito nutriente. Então não tem necessidade de você adubar. No inverno dura 3 meses, faz umas 2 adubações só, tá de bom tamanho, só para repor mesmo o que ela gastou. Assim como o Vitaplan, tem outros adubos da mesma categoria, que é o Forte Flores, tem outras linhas da Vitaplan, tem ele
do pote rosa e do pote amarelo. Eu não usei eles, mas eles têm outras formulações, vai de acordo com a sua necessidade. A quantidade desse adubo aqui, do Forte Flores, desses adubos dessa linha assim, ele é 1 colher de chá ou 5 gramas por litro de água. Ele é um adubo solúvel. Você vai pegar um balde e vai colocar a quantidade que você precisa de litros para você irrigar suas plantas. Você vai estar molhando o substrato com ele, você vai dissolver ele e irrigar suas plantas como se você estivesse molhando elas. Joga aí um copo, aqui fala 100 ml em vasos de 25 centímetros de diâmetro, a boca, no caso igual esse daqui é uma cuia 25. Então eu vou jogar 2 xícaras de café ou 100 ml num vaso igual esse daqui, uma cuia 25. Aí vai depender então do tamanho de pote que você está usando aí. Se for um pote maior, você vai estar jogando mais. Hoje a gente está usando os adubos de liberação lenta. Tem esse que é 16,812, ele vale para 6 meses. É um adubo bem completo. Além do NPK, ele tem vários os micronutrientes que a planta também precisa. Tá tudo aqui, é um adubo muito completo. Esses adubos aqui eu comprei pela internet, acho que veio pelo Mercado Livre. A gente está fazendo um teste com esse. Esse daqui eu comprei 2,5 kg de cada. Esse daqui a gente está usando para plantas com flores e esse daqui para as mudas em fase de crescimento, porque ele tem mais nitrogênio e potássio e pouco fósforo. E o fósforo também é importante para a formação radicular. Esse adubo aqui, o Bassacote Plus de 6 meses, você vai jogar 5 gramas ou 1 colher de chá por litro de substrato. Se você tem um vaso 15, por exemplo, que é o mais usado para desenvolver plantas jovens, ele, se não me engano, ele é pouco mais de 1 litro de substrato que cabe nele. Então você vai usar 5 gramas nesse vaso 15. E como que você vai estar utilizando esse adubo? Esse adubo é importante você misturar ali no meio do substrato. Quando você for replantar sua muda, que você está num pote pequeno, igual aqueles ali, você vai preparar seu substrato e vai então estar misturando esse adubo junto ao substrato. Mistura ele bem e então fazendo o plantio da sua muda. Esse daqui ele vai ter a duração de 6 meses. Então, durante 6 meses, você não vai precisar adubar sua rosa do deserto. Por ele ser um adubo encapsulado, ele tem uma capinha de silicone em volta dele. Toda vez que a água entrar em contato com ele, ele vai liberar um pouquinho de adubo para a planta absorver. A gente está fazendo um teste aqui agora, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento das plantas, mas acredito eu que vai ser algo bem satisfatório. Já para as plantas maiores, como essa daqui, que está em fase de floração, a gente está usando esse Bassacote também, com a formulação 16, 25, 6. Ele tem uma alta concentração de fósforo justamente para formar os botões e umas flores melhor. Ele tem a eficácia durante 9 meses, que é um tempo bem grande. Certamente ele vai durar até o próximo replantio, que a gente faz o replantio anualmente, uma vez por ano, e como na época do inverno a planta não necessita de tanta adubação, ele vai estar suprindo todas as necessidades da planta durante um ano. E da mesma forma que o outro, é a mesma quantidade que se aplica. É 5 gramas por litro de substrato. Também da mesma forma você vai misturar junto ao substrato. Mas se você já tiver uma planta que está plantada e você quer comprar desse adubo e usar, você pode simplesmente fazer um buraco no canto do vaso, pode fazer uns 3 buracos para ficar bem espalhado. Faz os sulcos, joga o adubo lá dentro e tampa novamente, para ele ficar enterrado, para toda vez que a água bater nele, na sua rega, ele liberar um pouco de adubo para a planta absorver. A gente fez com essa e com as outras aí que a gente não replantou esse ano, para ver como vai ficar. Além dos adubos via solo que a gente usa, que eu mostrei, a gente faz uma complementação foliar com o cálcio e boro.
que é esse daqui que a gente já falou num vídeo passado. Vai estar também no card aí na descrição, a gente ensinando como aplicar e a importância dele. E essa complementação com esse adubo aqui, que possui boro, cálcio e magnésio, a gente faz ele para ajudar também na formação das flores e dos botões, que eu explico melhor nesse outro vídeo que está aí no card. É só para saber então a adubação que a gente usa completa aqui. Lá no vídeo que a gente fez mostra como aplicar, né, quantidades e é muito importante conferir. Então nesse vídeo de hoje eu mostrei um pouco da nossa adubação cotidiana aqui. Se você gostou então desse vídeo, deixa o seu joinha. Qualquer dúvida sobre adubação, sobre esses adubos em específico que a gente usa aqui, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito o desenvolvimento e o crescimento da gente, do canal. Muito obrigado por assistir, até a próxima.